turma, tudo bem? E aí, como é que foi a semana de vocês? Muitas dúvidas no conteúdo da semana passada? De novo, a prof vai lembrar, quando tiver dúvida, pode pedir para o papai ou para a mamãe para entrar em contato com a prof, que a prof está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E a Páscoa, como é que foi? Ganharam muitos ovinhos, muito chocolate? Espero que sim. Não esqueçam de comer pouquinho, não comer tudo de uma vez só e guardarem um para a prof, hein? Eu vou cobrar quando voltar. Então, voltando, hoje vou passar algumas dicas para o conteúdo dessa semana. São conteúdos bem tranquilos de fazer, acredito que vocês vão conseguir fazer numa boa. E novamente lembrando, alguma dúvida é só me chamar. Então, na matemática, a gente vai novamente com o conteúdo da multiplicação. Nós vamos fazer atividades com a tabuada de 2 e a tabuada de 3. Então é bem simples, porque vocês já estão há 2 semanas também aprendendo tabuada, né? A prof está mandando algumas atividades com tabuada, então vai ser bem tranquilo de fazer, é um conteúdo bem fácil. Então, em português, a gente vai iniciar a unidade 3, que ela tem o título Música para os Ouvidos. Nessa unidade, a gente vai aprender sobre a música. A música ela é muito parecida com o poema, né? Ela também é dividida em versos, em estrofes, em rimas, só que na música sempre tem uma melodia, os instrumentos tocando atrás. Mas ela é muito parecida com o poema, que foi o gênero textual que a gente aprendeu lá na unidade 2. Vamos também relembrar a escrita de palavras terminadas na vogal O e na vogal E. Conforme o lugar que a gente mora e o jeito que a gente fala, muitas vezes a gente fala que dá a impressão que a palavra termina em U ou em I, sendo que são escritas no final com a vogal O e E. Então é isso que a gente vai estar aprendendo em português durante essa semana. Em História, a gente vai finalizar o conteúdo sobre os patrimônios históricos e culturais. Então, relembrando um pouquinho, né? Os patrimônios históricos são as construções e os monumentos antigos que tem dentro de uma cidade. A cidade histórica, ela é preservada pelo governo para que ela mantenha as características de quando ela era, como ela era antigamente, preservando essas construções e esses monumentos. Então é bem legal conhecer, a prof já tinha falado lá no vídeo da semana passada. E o patrimônio cultural são os objetos, as fotos, as danças, as comidas, aquilo que pode ser passado de geração em geração, que ela pode ser dividida, né, em material, que é aquilo que a gente pode pegar, e em imaterial, que é aquela parte passada de geração em geração. Então, a gente vai finalizar as atividades sobre esse conteúdo. Uma das atividades de história que vale nota é uma pesquisa que vocês vão fazer sobre os acontecimentos que marcaram a história de Florianópolis. Então, lá na página 35, tem algumas perguntas que vocês vão responder sobre Florianópolis, como o ano que foi fundado, quais são os patrimônios culturais que a gente tem dentro de Florianópolis, e também vão procurar uma imagem para colar lá na página 35. São essas as atividades de história da semana. Em geografia, é ainda a unidade 2, que a gente vai complementar, só que nessa parte a gente vai relembrar sobre as paisagens, que elas podem ser divididas em paisagens naturais, que são aquelas formadas pela natureza, em que o homem não mexeu ainda, ela é preservada pela natureza. Então, exemplo, né? Um rio, uma cachoeira que não tenha nada de construção é uma paisagem natural. E também a paisagem cultural, que é aquela que sofreu a interferência do homem, onde o homem já construiu. Então, geralmente a paisagem cultural, ela tem algumas partes da paisagem natural, porque ela tem coisas da natureza, mas também tem construções que o homem fez. Um exemplo, um prédio, uma estrada, uma ponte. Então, isso é paisagem cultural. A maioria das paisagens atualmente no mundo inteiro,
elas são classificadas como culturais, porque quase todas as paisagens hoje elas já sofreram a interferência do homem, o homem já modificou. É difícil a gente encontrar uma paisagem totalmente natural, a não ser no meio de uma floresta, né? Que muitas vezes ainda tem a interferência do homem. Então, a maioria das paisagens encontradas hoje, elas são culturais. Então, esse é o conteúdo da Semana de Geografia. Em Ciências, a gente continua na unidade 2 e a gente vai ver como a luz é importante tanto para as plantas como para qualquer outro ser vivo, né? Então, por exemplo, as plantas elas precisam da luz, da água e do gás carbônico para fazer o processo de fotossíntese, que é aquele processo onde ela fabrica o seu próprio alimento. O ser humano, a visão ela é responsável em captar a luz, emitindo sinais para o cérebro, convertendo naquela imagem que a gente está vendo. Então, é isso que a gente vai ver na apostila. Lá na apostila vai explicar bem certinho. Tem algumas imagens que vocês vão conseguir entender esse processo. A gente vai ver também sobre as partes que compõem o nosso olho e alguns cuidados que a gente deve ter com a visão. Então, é bem importante prestar atenção nessas informações. A gente vai conhecer também algumas doenças sobre a visão, causadas na visão, né? E também como que as pessoas deficientes visuais, elas conseguem fazer as atividades delas do dia a dia. Por exemplo, como que elas conseguem caminhar, como que elas conseguem ler, como que elas conseguem escrever. A gente vai ver um pouquinho disso aí também. Então, esse é o conteúdo de ciências da semana. E, novamente, a prof vai lembrar, né? Qualquer dúvida que tenham, por favor, peçam para o papai e para a mamãe entrar em contato com a prof, que a prof está aqui para tirar dúvidas. Bem poucas crianças têm me mandado mensagem perguntando de alguma coisa que estão com dúvida para a prof responder. O que precisar, contem com a prof está aqui, morrendo de saudade de vocês, louca para que tudo isso acabe, para que a gente possa novamente se encontrar e brincar muito em sala. Beijos, boa semana a todos e até a próxima.